Será que você está numa jornada de chamas gêmeas? O que é isso? Vocês não sabem o quanto é desafiador vir falar sobre isso aqui, mas eu acho necessário. Eu acho necessário como uma forma de que vocês possam abrir as suas mentes para compreender os relacionamentos por uma perspectiva evolutiva, de desenvolvimento pessoal, espiritual e social, porque eu acredito que as chamas gêmeas têm um propósito, uma missão que é social. Vocês já devem ter ouvido falar sobre almas gêmeas, chamas gêmeas e até mesmo a confusão entre esses dois termos. O que ocorre é que as chamas gêmeas são duas pessoas que possuem a mesma alma, uma alma que foi dividida em dois corpos para viver experiências diferentes na Terra. Só que essas duas pessoas diferentes, elas se reconhecem e ao mesmo tempo elas olham a própria sombra, né? Então ajuda muito no processo de identificar coisas que precisam ser curadas e trabalhadas a nível individual. E aí nós falamos sobre o divino feminino e o divino masculino. Não necessariamente se trata de um homem e uma mulher, pode ser mulher com mulher, pode ser homem e homem. O que acontece é que a alma, ela não tem um gênero, né? E aí o divino masculino e o divino feminino apresentam características distintas. Então, enquanto o divino masculino, ele é mais terreno, ele é mais ligado às questões materiais, ele é mais racional e lógico, o divino feminino, ele está mais ligado à intuição, à sensibilidade, à espiritualidade. Então, quando essas chamas gêmeas, ou seja, essas pessoas, elas se encontram, geralmente o divino feminino percebe logo uma conexão e o divino masculino não necessariamente. Mas eles têm uma conexão entre eles que é uma conexão muito forte. O divino feminino, percebendo essa conexão, geralmente começa um processo de despertar para as questões espirituais e para a própria conexão. E aí vai adotar uma postura muito de chaser, que é o perseguidor. Então, meio que vai correr atrás da outra pessoa, que geralmente é o divino masculino. Fica numa situação tanto obsessiva, pensa muito na pessoa. E a outra pessoa, ela tende a correr desse chaser. Ela tende a fugir, a buscar fugir dessa conexão, porque ela não entende, ela é muito racional. Ela não está entendendo porque aquela outra pessoa está conectada a ela. O chaser muitas vezes vai ter que lidar com as feridas dele associadas à rejeição e trabalhar isso porque a outra pessoa fugiu da conexão. E aí essa pessoa vai buscando se curar, se autoconhecer, e isso vai ajudando a trabalhar muitas questões a nível individual e a nível social, porque as chamas gêmeas estão buscando essa cura. E essa busca por cura e trabalhar as suas questões sombrias leva muitas vezes a ajudar o coletivo a lidar com as suas próprias sombras. Então eu vejo muitos tarólogos nessa dinâmica. E hoje em dia se fala mais sobre isso. Tem livros sobre, tem pessoas que se reúnem em grupos para falar sobre isso. E também esse trabalho de cura interno, individual, ele vai ajudar o outro a também fazer o trabalho de cura, porque se são a mesma alma, um geralmente sente muito o que o outro sente. Então, se eu estou aqui trabalhando a minha vibração e aumentando ela através de autoconhecimento, através de curar as minhas próprias feridas, o outro sente essa energia e também começa a fazer o mesmo. O chaser, que geralmente é o divino feminino, ele começa esse processo de despertar primeiro, ele começa a vivenciar o sofrimento associado a essa dinâmica, mas a partir desse sofrimento ele trabalha muitas questões internas e de autoconhecimento, autocura, de estar bem consigo mesmo. Porque a conexão e a união entre as chamas gêmeas não necessariamente ela vai ocorrer nessa vida, né? Mas é preciso que cada uma das pessoas esteja bem consigo mesmo, tendo trabalhado a sua energia, trabalhado o amor incondicional por si mesmo e pelo outro, independente das coisas que ocorrem nessa dinâmica. É claro que aqui a gente não está falando de contextos de violência, mas sim um processo que leva à cura de feridas ligadas à rejeição, a abandono,
a medo, a também trabalhar questões como o ego, o orgulho, a vaidade, né? Muitas vezes você vai se conectar com uma pessoa que não é aquilo que você espera, até fisicamente, mas você tem uma conexão com essa pessoa. E é uma conexão que vai gerar esse amor incondicional, independente de quem ela seja. Muitas vezes, nesse vínculo entre as pessoas, por mais que haja períodos de separação, né, em que as duas pessoas a nível individual precisam trabalhar as suas questões de autoconhecimento e autocura, existe muito vínculo através de sonhos, através de telepatia, através de sentimentos, sensações que às vezes você percebe que não são suas, mas que é do outro, de algo que ele está vivenciando. Muitas sincronicidades, né? Um se encontra com o outro em determinado contexto que era muito improvável. E nós falamos muito sobre uma questão que é o 3D, que é a vida na Terra, e o 5D, que seria onde a alma se encontra plena. Então, há o encontro nesse 5D, que é como se fosse metafísico. Dentro da jornada das chamas gêmeas, a gente percebe que ambos vivenciam a mesma coisa, só que às vezes em tempos diferentes. Então, existe o despertar do chaser, né, geralmente divino feminino, e aí, posterior, existe também o despertar do runner, que é o corredor. E muitas vezes, quando o chaser tenta sair da conexão, o runner vem atrás. E aí meio que inverte um pouquinho os papéis, né? É como se fala bem assim, ó, eu desisto disso, isso não tá andando pra frente, eu não quero mais isso pra minha vida. Aí vem o outro cutucar, né? Vem o outro despertar aquilo novamente. E aí depois ele vai embora de novo. Então, uma das fases bem importantes desse processo aí é a separação. Então, as chamas gêmeas, em determinado momento, elas se separam, né? Existe primeiro o encontro, depois existe uma fase de separação, que é muito importante. E dentro dessa fase de separação, tem uma fase que a gente chama de noite escura da alma, né? É um momento em que a pessoa vai ficar num estado até depressivo, de certa forma, tá? É um estado em que a pessoa tende a ficar muito melancólica, a sofrer muito, e a partir desse sofrimento ela vai trabalhar as dores dela, tá? Então ela vai reconhecer as sombras dela, o que o outro desperta nela, que ela precisa curar dentro dela para ficar bem consigo mesma. Os dois vão passar por esse período de separação, esse período de noite escura da alma, mas geralmente a noite escura da alma do runner é bem mais curta do que a noite escura do chase. Por quê? Porque o chaser já fez um grande trabalho de cura que de certa forma vai repercutir no outro. O divino masculino, ele vai também despertar para as questões da espiritualidade, da intuição, das emoções, de lidar com o emocional dele. E o chaser, que ali tende a ser o divino feminino, né, também vai trabalhar muito as questões emocionais, a dependência emocional especialmente. Muitas vezes busca-se esse trabalho interno para se conectar com o outro, né? Na esperança de se conectar com o outro. Mas, na verdade, a grande questão é você ficar bem com você mesma, né? Com você mesmo. É você não ter a dependência do outro porque você precisa ser pleno sozinho. E a partir do momento que você consegue não ter essa dependência emocional do outro, é muito mais fácil o outro se unir a você. Quando essas duas pessoas, essas duas chamas estão curadas de muitas feridas internas, né? Elas conseguem se unir e a união das chamas gêmeas, ela eleva a vibração planetária, porque são duas pessoas que têm uma energia muito boa, que vibra muito alto. Essas conexões, elas são raras, tá, gente? Não é todo mundo, não é todo relacionamento que você vai vivenciar isso. Não. São contextos de relacionamento muito específicos e que muitas vezes requerem muito estudo para serem interpretadas, validadas e até mesmo seguidas pela sua intuição. Eu fiz uma tiragem de tarô pedindo para me explicar um pouco sobre essa jornada das chamas gêmeas. E é bem interessante porque abre com a carta da raposa, que seria muito a figura do Chase, né? O perseguidor, ali observando, stalkeando, investigando o outro.
Nós temos a carta da força, que fala de uma pessoa que está tentando se conter, né? E que demora a despertar para alguma coisa. Então, a gente tem o 4 de espadas, que é uma carta em que a pessoa está dormindo, ou seja, ela não está desperta, ela não está acordada para a conexão, que pode ser muito bem o Runner. No jogo também vem a carta da temperança e ela vem central junto com uma rainha de paus. Então, com o passar do tempo, a pessoa precisa se empoderar, né? A rainha de paus é uma mulher muito empoderada, é uma mulher muito dona de si, é uma mulher que faz e acontece. Então tem muito essa questão da independência emocional também associada a essa rainha de paus. É uma mulher em que ela tem muita vaidade e são coisas que vão ser trabalhadas também com o tempo, que é a temperança. Nós temos o 5 de copas, que é um sofrimento, né? É uma lamentação, é você chorar pelo leite derramado. Então tem muito isso do sofrimento, a noite escura da alma, por exemplo. E a partir daí, uma nova forma de pensar, que é o próprio As de Espadas. Então você inicia uma nova forma de pensar um novo pensamento sobre essa dinâmica, sobre a vida, sobre as perdas que não são perdas. E a temperança central no jogo também remete ao tempo que se passa dessa fase em que você está dormindo, né, que você não está desperto para alguma coisa, que é o 4 de espadas, para essa nova forma de pensar. E isso muito através também de meditação, de busca de cura, de reequilíbrio até dos seus chakras. E repare que não vem cartas de casais. Então essa dinâmica não é sobre formar um casal, mas é sobre você trabalhar a si mesmo. Espero que vocês gostem do conteúdo. É claro que ele ainda está muito superficial e talvez no futuro eu traga mais informações sobre isso.